Vamos lá então, continuando o artigo 120 da Lei de Execução Penal, das autorizações de saída. Permissão de saída. Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes casos. Aqui a gente tem que lembrar que permissão de saída é diferente de saída temporária, tá? Não vamos confundir, e nem livramento condicional. Livramento condicional, o indivíduo está fora, ele cumpriu um certo quantitativo de pena, ele vai para o período de prova, né? E esse é o livramento condicional. Já a permissão de saída é permissão para sair para esses casos aqui, que são casos graves. E a saída temporária, ela já é diferente. Nós vamos observar aqui a finalidade de cada uma. Então, permissão de saída. Preso do regime, qualquer preso, aberto, semiaberto, provisório. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Né? Então, vamos lá. Do falecimento ou doença grave do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? Só que aqui nós temos que ver que tem cônjuge e companheira, né? Então nós temos aqui. 2. Necessidade de tratamento médico, parágrafo único do artigo 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida por quem, gente? Pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, qual que é o prazo aqui? O prazo é para a finalidade da saída, né? Finalidade da saída. Né? Saída, né? Seja questão de tratamento médico, luto, né? Doença de parente, que nós temos aqui, ó, falecimento ou doença grave, né? Permissão de saída, artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. 1. Visita à família, sem vigilância direta aqui, ó. 2. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução do segundo grau ou superior. Aí o limite aqui é a comarca do juízo da execução, né? Às vezes essa comarca é grande, às vezes ela é pequena, às vezes ela é só uma cidade, às vezes ela engloba mais de uma cidade. E, salvo me engano, em São Paulo deve ter pelo menos 2 comarcas, porque lá é muito grande, né? A cidade de São Paulo que eu estou falando. Eu vou até depois conferir isso. 2. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização da tornozeleira aqui eletrônica, né? Claro, se determinar o juiz da execução. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução. Aí vai ouvir MP e administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Então, ó, autorização concedida por ato motivado do juiz, só que ele tem que ouvir o MP e também a administração penitenciária. Aí tem que ter os seguintes requisitos: comportamento adequado, cumprimento de no mínimo 1/6 da pena se primário e 1/4 se reincidente. 1/6 e 1/4, né? 1/6 se primário, 1/4
quarto, se reincidente. 3. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias. Então, prazo não pode ultrapassar 7 dias. Pode ser renovada por mais 4 vezes ao ano. Quer dizer, se é mais 4 vezes ao ano, quer dizer que é 5 vezes 7 é igual a 35, né? 35 dias no total. Esse aqui é o caso daquela moça famosa, né? Suzane ou Susana Richthofen. Deixa eu ver se o Word corrige. Não, Richthofen. Susana ou Suzane, né? Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária... só contar a história aqui. Ela conseguiu essa saída temporária, falando que ia visitar a família, né? Mas aí ela não ia visitar parente, não. Ela foi para um outro local, né? Aí a televisão pegou aquela coisa toda. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Aqui o juiz então pode estabelecer essas condições aqui, ó. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada e onde poderá ser encontrado no gozo do benefício. Então o juiz pode exigir isso. 2. Recolhimento à residência visitada, então não pode sair de lá no período noturno. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes, né? Então aqui nós temos uma limitação aí, para quem for frequentar curso profissionalizante, ensino médio ou superior. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra, né? Então, aqui são casos em que você tem aí parágrafo 2º, né? Para frequentar esses cursos, aí você pode sair aí mais vezes, né? Agora, caso contrário, as autorizações têm que respeitar lapso temporal de 45 dias, né? Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido com falta grave, desatender condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição do processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou demonstração do merecimento do condenado. Então, a recuperação aí desse direito à saída temporária depende dessas coisas aí, né? Se o cara, por exemplo, porque ele perdeu o direito à saída temporária, para ele recuperar precisa de quê? Ser absolvido em processo penal, cancelar sua punição disciplinar ou demonstrar merecimento, né? Então, são esses 3 casos aí que ele vai recuperar o benefício. Agora é remissão com C cedilha, tem a remissão com S, que é perdão. Isso aqui é uma remissão diferente, que essa aqui você abate no tempo a cumprir o período de trabalho ou estudo, né? Trabalho ou estudo. A contagem aqui ela é feita em razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência. De frequência em que? Frequência 1 escolar,
2. Atividade de ensino fundamental, né, em que pese seja a mesma coisa, na verdade, né? Então, vou tirar isso aqui, ó. Atividade de nível fundamental. 2. Médio. 3. Profissionalizante. 4. Superior. 5. Qualificação profissional, né? Então, ó, um de pena para cada 12 horas de frequência nessas atividades aqui. Então, frequentou 3 dias, no caso é o seguinte, né? São 12 horas, teria que ser assim, ó, 4 horas por dia, 3 dias vezes 4 é igual a 12 horas. Equivale a um dia, né? Equivale a um dia, seria dessa forma. Ou um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Um dia de pena para 3 dias de trabalho. Parágrafo 2º. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º desse artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino à distância aqui, né? Aí tem que ser certificada pelas autoridades, tem que ter a certificação. 3. Para fins de cumulação dos casos de remissão, que é o perdão, nesse caso aqui é esse abatimento, né? As horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Então tem que ter uma compatibilidade aí entre o trabalho e o estudo. Parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou estudos continuará a beneficiar-se da remissão, né? Então, acidentou-se, faz jus ao benefício, né? Faz jus ao benefício. Parágrafo 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão competente sistema de educação. Então aqui, ó, acresce 1/3 se concluído fundamental, médio, superior. Parágrafo 6º. Condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 7º. O disposto desse artigo aplica-se à hipótese de prisão cautelar, que é a prisão provisória, né? O sujeito está em prisão provisória, não foi julgado ainda, então ele também faz jus. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução ouvido o MP e a defesa. Então você declara, né? Quem declara é o juiz, ele ouve o MP e ouve a defesa. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Ó, não é tudo, hein? Juiz, no caso de falta grave, não revoga tudo. Revoga até 1/3, né? Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos, né? Então, remido, na verdade, vamos trabalhar melhor o português aqui, né? Houve a remissão do tempo, né? Que seria o quê? Descontar na pena. Trata-se, então, de pena cumprida, né? Esse desconto aí é pena cumprida. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juiz da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar, ou de atividades de ensino cada um deles. Então, encaminha o juízo da execução aí mensalmente essas atividades aí. Parágrafo 1º.
o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio da declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar, né? Então, o condenado, ele comprova aí mensalmente aí, a frequência e esse aproveitamento. Parágrafo 2º. Ao condenado dar-se-á a relação dos seus dias remidos. Artigo 130. Constitui crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço a fim de instruir pedido de remissão. Isso aqui, gente, caiu até na prova, eu acho que foi a prova de 2012, né? Artigo 299 do Código Penal, esse aqui eu acho que é o falsidade ideológica, né? CP... Não tá? Ah, tá. Artigo 299. 289, 299. Falsidade ideológica mesmo, omitindo documento público ou particular, declaração que dele deveria constar e tal. Isso aí, né? Agora o livramento condicional, a gente já falou dele, né? Livramento condicional é o quê? Livramento condicional é para pena acima de 2 anos, o cara cumprir um respectivo percentual, aí ele é liberado da unidade, mas ele fica no período de prova, né? Artigo 131 pode ser concedido pelo juiz de execução, presente requisitos do artigo 83 lá do Código Penal, ouvidos o MP e o Conselho Penitenciário. Artigo 132, deferido o pedido, o juiz especificará condições a que fica subordinado o livramento. Então, o juiz vai dizer quais condições, né? Se tem que apresentar endereço de onde vai frequentar, né? Uma casa de um familiar, por exemplo, vai viajar e tal, recolhimento noturno, tornozeleira, enfim, tudo isso aí, né? Tornozeleira. Parágrafo 1º. Sempre dispostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Aí, ele tem essas obrigações, né? Obter ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho, ou seja, ele consegue trabalhar, consegue, então ele é obrigado a obter ocupação lícita. B. Comunicar-se periodicamente ao juiz a sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo de execução sem prévia autorização deste. Então, para mudar tem que pedir autorização. Parágrafo 2º. Não poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. A. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares. Então, isso aqui pode ser imposto ao condenado também, né? Artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar em que ele se transferir, né? Então, ele vai mudar da comarca, né, por permissão do juiz. O outro juiz da execução acompanha também essa execução, né? Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente a autoridades referidas no artigo anterior. Então, ele tem a obrigação de apresentar-se aí às autoridades. Artigo 135. Reformada a sentença que denegatória, né? Ou seja, reformou sentença que negou esse livramento. Os autos vão para o juízo da execução, que aí ele toma medidas cabíveis, né? Então, mudou a sentença que negou esse livramento, aí os autos vão para o juiz da execução. Artigo 136.
Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Artigo 137. Aí isso aqui é extremamente relevante, ó, que daqui é o seguinte, a audiência admonitória. Cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando o seguinte. Aí lê, né, para o liberando a sentença na presença de outros presos lá e vai estar presente aqui o presidente do Conselho Penitenciário, o membro por ele designado ou na falta pelo juiz, né? Então vai ser lida essa sentença aí, né, pelo presidente desse conselho, a autoridade administrativa, o diretor ou o delegado, né, se for o caso, chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. E aí ele declara se aceita as condições. Parágrafo 1º, de tudo em livro próprio é lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º, cópia desse termo deve ser remetida ao juízo da execução. Artigo 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, né? Então, na hora que o cara sair, ele recebe o seu pecúlio, né? A sua caderneta, a sua poupança feita lá na unidade, uma caderneta, aí é um documento, né? Que geralmente agora não ainda é uma caderneta ainda. Ele tem uma cadernetinha, né? Que tem um tanto de dados lá. Exibirá a autoridade judiciária ou administrativa lhe foi exigida. Aí ela tem realmente a identificação, foto, texto impresso presente capítulo, condições impostas também, às vezes vem até por caneta essas condições. Parágrafo 3º, na falta de caderneta será entregue ao liberado um salvo-conduto, né? Que consta em condições de livramento, podendo substituir a ficha de identificação ou retrato pela descrição de sinais possa identificar, né? Porque aí na época era difícil tirar foto, essa coisa toda, né? Parágrafo 3º, na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no 132 dessa lei. Então, ou caderneta ou salvo-conduto, né? Quer ver? Vamos ver aqui um salvo-conduto aqui rapidinho. Salvo-conduto. É um documento grandão, tá? Assim, tem de vários modelos, né? Mas esse aqui é um deles. Aí tem um outro aqui também. Mas esse aqui é antigão. Ó, a mulher, hein? Da onde que é esse aqui? Enfim, né? Artigo 139. Observação cautelar e proteção realizadas por serviço social penitenciário, patronato ou conselho da comunidade terão finalidade de... Aí a observação cautelar e proteção, né? O que vão fazer aí com essa pessoa que está no período de prova? Fazer observar o cumprimento das condições na sentença, né? E 2. Proteger o beneficiário, orientando na execução das suas obrigações e auxiliando na obtenção de trabalho. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 dessa lei. Artigo 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas seguintes hipóteses. Aí tem alguns casos aqui que pode ser revogado o livramento condicional, né? Um deles aí é a reincidência, claro. Descumprimento das atividades, né, que foram a ele impostas, as limitações, eu digo, né? Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese de revogação facultativa, porque tem a facultativa e a obrigatória, né? Tem duas. O juiz deverá advertir o liberado a agravar as condições. Artigo 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento,
computar-se-á como tempo cumprido da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Então, se a infração ela é... Opa, que bagunça, peraí. Se a infração ela é antes de quê? Antes dele ter recebido o livramento, né, o benefício. Aí ele não perde o período de prova, não, tá? Agora, nesse caso, e se ele praticou depois? Aí ele perde o período de prova, tá? Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto liberado, tampouco se considerará em relação à mesma pena novo livramento. Então, revogou por outro motivo, se não computa o tempo em que teve solto o cara, né? Outro motivo, ó, revogação por outro motivo, que não esse aqui, né? Se for anterior, beleza, a gente conta dessa forma, mas se for outro motivo, que não a anterior, aí o cara perde o período em que esteve solto, né? Vou dar um exemplo aqui. O cara teve o benefício em 2017, né? Que ele recebeu o livramento condicional em 2017. Mas em 2018, ele é condenado por um crime que praticou antes de 2017, praticou em 2015. Aí ele não perde. Agora, se tudo que ele praticar aqui depois de 2017, que foi quando ele recebeu o livramento, aí ele perde o prazo do período de prova, tá? Artigo 143, a revogação será decretada a requerimento do MP mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. Artigo 144. O juiz de ofício, a requerimento do MP, o juiz pode então, de ofício, que é ele mesmo tomar a iniciativa, ou requerimento do MP, da Defensoria ou representação do Conselho Penitenciário, e aí ele tem que ouvir o liberado, ele pode modificar condições especificadas na sentença, devendo o ato decisório ser lido por uma das autoridades ou funcionários indicados aqui no inciso 1 do caput do artigo 137 dessa lei. Artigo 145. Praticada outra infração penal pelo liberado, o juiz pode ordenar sua prisão. Ouvidos, aí ele ouve o Conselho Penitenciário, ele ouve o MP também, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, ou seja, ele suspende o curso do livramento, mas a revogação depende de decisão final, né? Depende de decisão final. Então ele põe o cara na cadeia, mas aí vai decidir depois se revoga ou não, porque aí vai depender de uma série de questões, né? Artigo 146, o juiz de ofício, novamente, né, se ele quiser, a requerimento do interessado, MP, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Então, expirou o prazo e não foi revogado o livramento, aí o juiz julga extinta a pena privativa de liberdade. Então a gente parou por aqui, artigo 146, né?